O goleiro Bruno fala ao jornalismo da Record pela primeira vez desde que ganhou a liberdade com a surpreendente decisão do Supremo Tribunal Federal. O Bruno disse que o maior desafio da vida dele agora é se aproximar do filho que teve com Elisa Samúdio. Ele foi condenado justamente pela suspeita de ser cúmplice da morte e da ocultação do corpo de Elisa. 7h35 da noite de sexta-feira. Bruno Fernandes, jogador que chegou a ser ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, a do Flamengo, volta a andar como homem livre. Foram 6 anos e 7 meses atrás das grades. Visivelmente feliz, mas em silêncio, o goleiro deixou o presídio em Santa Luzia, cidade vizinha a Belo Horizonte, ao lado da mulher Ingrid Calheiros, mas sem conversar com os jornalistas. Bruno saiu do presídio e 17 quilômetros depois chegou a este sobrado de esquina. É a casa do advogado dele. O goleiro ficou algumas horas aqui. Jantou, reencontrou amigos e parentes e depois foi para um sítio da região metropolitana de Belo Horizonte. O endereço não foi divulgado. Em 2010, Bruno foi apontado como principal suspeito do desaparecimento de Elisa Samúdio, de 25 anos, que teve um relacionamento amoroso com o goleiro. 3 anos depois, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ou seja, motivo torpe, por meio cruel e sem defesa para a vítima, ocultação de cadáver e sequestro de Elisa e do filho. O advogado do goleiro recorreu da sentença. O mesmo Estado que foi rápido para investigar, prender, julgar e condenar, foi lento para dar continuidade ao processo. Bruno foi solto por causa da demora da justiça. A apelação da condenação em primeira instância está há quase 4 anos aqui no Tribunal de Minas à espera de uma conclusão. Para o Supremo Tribunal Federal, manter alguém tanto tempo preso sem que o processo chegue ao fim é o mesmo que antecipar o cumprimento da pena. Por isso, Bruno ganhou o direito de recorrer em liberdade. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, escreveu na decisão: a esta altura, sem culpa formada, o paciente está preso há 6 anos e 7 meses. Nada, absolutamente nada, justifica tal fato. E ele ainda afirma que colocou-se em segundo plano o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes. Para este desembargador, a decisão do ministro foi correta. O que houve foi uma decisão de primeiro grau do Tribunal do Júri e não houve sequer uma apelação que fosse julgada pelo Tribunal Estadual. Ainda assim, a decisão chamou a atenção. Afinal, a morte de Elisa Samúdio chocou o Brasil. Bruno e Elisa teriam se conhecido cerca de 2 anos antes do crime. Em agosto de 2009, Elisa descobriu que estava grávida do jogador. A gravidez foi conturbada. Elisa chegou a procurar a polícia, dizendo que ele não queria a gravidez e a teria obrigado a tomar substâncias abortivas. E mais, Elisa contou que foi espancada. Me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e falou: mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Bruno negou e acusou Elisa de buscar a fama a qualquer custo. O bebê nasceu em São Paulo, em fevereiro de 2010. Bruno se recusou a ver a criança. Elisa recorreu à justiça para comprovar a paternidade. Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Segundo a denúncia do Ministério Público, Elisa e a criança foram trazidos para Minas sob a promessa de que receberia de Bruno algum dinheiro para cuidar do bebê. Elisa e o filho foram levados por Luiz Henrique Romão, o Macarrão, funcionário de Bruno, e o primo do goleiro,
Jorge Luiz Rosa, então com 17 anos. Fernanda Gomes de Castro, na época namorada de Bruno, foi acionada para tomar conta do bebê de Elisa. Sérgio Rosa Salles, também primo de Bruno, se juntou ao grupo depois. Só no dia seguinte, Bruno encontraria o grupo. Ele, Fernanda, o primo e Macarrão seguiram para o sítio do goleiro em Esmeraldas, Minas Gerais. Com eles iam Elisa e o bebê. Elisa teria sido morta com requintes de crueldade na casa do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Ela clamando com esse Bola. Ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. Bruno logo se tornou suspeito de ser o mandante do crime. Na última entrevista, antes da prisão, ele falou sobre o sumiço de Elisa. Estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação. Meses depois do desaparecimento, os exames de DNA comprovaram. Bruno era mesmo o pai de Bruninho, filho dele com Elisa Samúdio. Hoje o menino vive com a avó materna, que ganhou a guarda na justiça. Aos policiais, Jorge Luiz Rosa deu um depoimento estarrecedor. Elisa foi morta por estrangulamento e depois esquartejada. Jorge Luiz Rosa, hoje com 22 anos, cumpriu medidas socioeducativas e foi incluído no programa de proteção a testemunhas porque foi ameaçado de morte. Sérgio Rosa Salles foi assassinado em agosto de 2012 por assediar a mulher de um traficante. Fernanda, a ex-namorada de Bruno, foi condenada a 5 anos de prisão, que cumpriu em regime aberto. Bola foi condenado a 22 anos de cadeia, pena semelhante à de Bruno. Já Macarrão teve a pena mais curta, porque confessou o homicídio qualificado, 15 anos, e ele apontou o Bruno como mandante do crime. Mas o goleiro culpou Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pelo crime. Durante o julgamento, Bruno chegou a assumir que sabia do assassinato de Elisa Samúdio. Bruno, você sabia que Elisa Samúdio ia morrer? Sabia e imaginava. Por quê? Pelas brigas constantes, pelo fato de eu ter entregado pro Macarrão o dinheiro. Nem o próprio goleiro esperava sair agora da prisão. Nesta entrevista exclusiva no mês passado, Bruno falou sobre quando achava que ia para a rua. O que diz no papel é 2020, com a remissão que eu tenho. Ano que vem eu tenho direito de semiaberto, mas eu já estaria nesse direito há muito tempo se tivesse sido julgado meu processo no Tribunal de Justiça. Ele também reclamou do sistema penitenciário. Eu ia ser mais um que ia participar da escola do crime, porque é isso que é o sistema convencional. Depois de sair da cadeia, Bruno, hoje com 32 anos, já teria recebido propostas para voltar ao futebol. Mas retomar a carreira de jogador, cheia de viagens, pode não ser tão simples. Bruno terá que permanecer em residência fixa e avisar a justiça sobre todos os passos que der. E ele pode sim voltar para a prisão, caso o STF se mostre contrário à decisão do ministro. E o Supremo Tribunal Federal poderá concordar com aquela decisão que ele deu sozinho ou reformá-la pela maioria, dizendo então que o Bruno deve começar a cumprir imediatamente a pena, ainda que haja recurso pendente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, um novo julgamento poderia condená-lo definitivamente. Aí seria pela segunda vez, é muito difícil que haja uma decisão em seu favor depois, outra, uma terceira em seu favor. Por enquanto, Bruno deve morar com a dentista Ingrid Calheiros, com quem se casou durante o período em que esteve preso. Os dois já se conheciam antes da morte de Elisa Samúdio, mas o relacionamento só se fortaleceu enquanto esteve na prisão.
Nesta semana, a mãe de Elisa Samúdio, Dona Sônia, postou uma homenagem à filha na internet. Hoje, se você estivesse aqui entre nós, estaria completando 32 anos de vida. Por telefone, a mãe de Elisa falou com a Record TV. Meu neto acabou de fazer 7 anos. Segundo ela, o menino sempre pergunta da mãe. Eu fui buscar ele na escola e na volta ele falou assim, hoje era aniversário da minha mãe Elisa e você esqueceu. Eu falei, não, meu filho, eu não esqueci, não. É dolorido comentar, é doído falar. Dona Sônia termina fazendo um resumo do que sente ao ver o goleiro Bruno fora da cadeia. O meu sentimento é de indignação e dor, sabe? Mas é a nossa justiça, eu não posso fazer nada, né? Hoje, no final da tarde, o goleiro Bruno conversou com o apresentador Eduardo Costa, da Record TV Minas. Bruno está na casa de parentes em Belo Horizonte e deu entrevista ao lado da mulher, Ingrid Calheiros. Como é que foi o seu fim de semana? Como é que é a sensação de estar livre? Eu estou feliz, tá? Por ter sido colocado em liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou feliz pelo fato que aconteceu, passado. Eu acho que mesmo, né, o passado já diz tudo, ficou para trás, mas, enfim, eu fico feliz por estar solto, de poder ter a oportunidade de, quem sabe, correr atrás do tempo perdido, de recomeçar minha vida, de seguir em frente. Você está pronto para ir para a rua? Então, Eduardo, se eu falar com você que eu estou pronto, eu vou estar mentindo. Mas a gente vem se preparando. Mas, por enquanto, eu acho que quanto mais eu ficar em casa, ficar tranquilo com a minha esposa, a gente colocar a nossa vida em ordem, né, é melhor. Acho que é bom evitar certos lugares. A pessoa que nunca passou uma semana numa penitenciária como a Nelson Hungria, jamais será capaz de avaliar o que é estar lá? Nelson Hungria, eu acho que os piores momentos da minha vida foi ali dentro lá. Chegou um momento que você pensou em se matar? Bom, logo no início, por fazer tantas pessoas que eu realmente amava e talvez não dava o valor que eu deveria dar, pela pressão, que é muito difícil, tanto a pressão dentro do próprio sistema prisional, como de tudo que estava acontecendo naquele momento, eu achava que eu tirando a minha vida, talvez eu resolveria os meus problemas. Mas como tirar a minha vida, tendo pessoas, né, que ainda confiavam em mim, acreditavam em mim. Igual a Ingrid, por exemplo, a minha mãe, 79 anos, encarando uma cadeia. Porque elas estavam ali do meu lado porque elas acreditavam em mim. Você foi fiel aos seus amigos. Foi um erro confiar demais, entregar seu destino, suas coisas, seu dinheiro? É uma pergunta, quando se fala de amizade, é uma pergunta que me machuca muito, sabe? Porque eu, quando amigo, eu procurei ser fiel, o máximo possível. Mas faria tudo outra vez, Eduardo. Não. Sofreu muito, mas faria eu faria tudo outra vez o fato de, por exemplo, de explicar bem aqui, a questão de ir em Neves, de frequentar Neves. Eu tenho orgulho da cidade. Não me diga de levar os amigos de Neves para sua casa. Agora, essa situação de trazê-los, algumas pessoas que diziam amigos para dentro da minha casa, isso eu me arrependo. Bruno, vamos falar de futuro agora. Você está pronto para ser goleiro de novo, 7 anos depois? Ou acha que vai ter que ser treinador de goleiro, preparador físico? Dá para enfrentar o gol? Estou me preparando, Eduardo. Eu acho que é uma situação que eu ainda não conversei, não tive tempo ainda de conversar com a minha esposa. Sempre quando eu falava com ela nos momentos difíceis da minha vida, que eu ia parar, ela
sempre brigou comigo, em bom sentido, assim, de eu não desistir do meu sonho, não desistir do meu sonho atrás das grades. Já tem propostas. Eu sei de um time do Rio, eu sei do time do interior, Inter de Limeira, e sei até do Brasiliense. E diz que o Brasiliense quer muito. Já chegou a ser ouvido que o Brasiliense quer muito? Eu não sentei ainda pra gente conversar com ele, sim, ele só comentou, né? Mas, assim, eu quero muito voltar. Espera que o seu Atlético também te ajude nesse momento? Sim, eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Né? E Ingrid apareceu, foi antes ou depois disso tudo? A Ingrid, a gente já estava junto há bastante tempo, Eduardo. É? É. Tá aí, eu acho que a maior prova de amor que uma mulher pode dar para um homem foi o que essa garota enfrentou por mim. Eu acho que é o perdão. É o perdão e mostrar, durante todos esses anos, muita disposição, muita lealdade, muita, sabe? Ela foi meu porto seguro ela foi e é meu porto seguro. Hoje essa pessoa, esse novo Bruno, eu agradeço a Deus, lógico, mas a outra pessoa que eu agradeço é ela. Ô, Ingrid, você mora no Rio, né? Moro no Rio. E continua atuando como dentista? Continua. Você está pronta para ir com o Bruno para o Brasiliense, para a Inter de Limeira ou para a China, se ele quiser? Eu vou para onde ele for, agora ele vai ter que me levar. Eu digo assim, eu trabalhei muito esses anos todos, mas para oferecer o melhor para ele. Diminuir, se eu poderia colaborar com alguma melhora, assim, o meu trabalho era só para isso mesmo. Mas assim, lógico que eu gostaria, para onde ele for, eu vou dar um jeito de atuar na minha área também. Bruno, é verdade que você passou já esse fim de semana com suas filhas? Já, eu acho que quando a pessoa, ela ganha tipo assim isso pra mim foi a mesma coisa de ganhar um campeonato, é um título. Né? Eu acho que a gente tem que comemorar com as pessoas que a gente ama. E Bruninho, você pretende, no primeiro momento, deve para discutir isso muito com a Ingrid e tal, mas no primeiro momento, Bruninho, fica lá com a avó materna para tocar a vida, você ajuda o que puder, ou vai brigar por ele, quer perde você também? Eduardo, um dia me perguntaram qual era o maior desafio da minha vida. E o maior desafio da minha vida está por vir. Aí eu tenho um dia porque o destino vai nos colocar cara a cara. E eu tenho que explicar para ele tudo o que aconteceu. Isso é o maior desafio da minha vida. Eu pretendo, sim, no momento oportuno, de poder, né, trazê-lo para próximo de mim. Eu pretendo fazer isso. Brigar por ele. Sabe, Eduardo? Eu acho que quem mais sofreu com a história toda foi ele. Filho é filho? Sim, independentemente do que tenha acontecido. Você sabe onde está o corpo de Elisa? Eu não saí de casa. Eu não sei. Eu não sei. Acho que, sabe, a gente fica chateado com a situação, muita cobrança em cima disso, mas eu, sinceramente, eu não sei. Já disse isso no júri. Não, nunca mandei matar ninguém.